Histórias envolvendo lugares assombrados fazem parte do folclore de praticamente todas as sociedades do planeta, sendo contadas há gerações e mantidas vivas pela imaginação popular. Desde cemitérios até mansões abandonadas, há muitos lugares no Brasil e no mundo que são considerados assombrados, e suas histórias atraem a curiosidade e o interesse de muitos. É normal ver esses locais frequentemente associados a eventos trágicos ou a lendas de espíritos que assombram suas estruturas. No Brasil, é possível encontrar diversos exemplos de lugares considerados assombrados. Um dos exemplos mais conhecidos a nível nacional é o Castelinho da Rua Apa, em São Paulo, palco de terríveis assassinatos na noite de 12 de maio de 1937. A mansão, que passou décadas abandonada após o crime, é cercada por histórias de fantasmas e aparições inexplicáveis, o que atrai muitos curiosos e interessados no sobrenatural. Além disso, é possível encontrar diversos relatos de cemitérios, casarões e outros locais que supostamente são assombrados em diversas regiões do país. Relatos desse tipo fazem parte do folclore local e contribuem para a construção da identidade cultural de uma região, e também podem ser considerados um reflexo da imaginação e da criatividade humana, podendo fornecer insights sobre as crenças e valores de uma comunidade. Apesar de não haver evidências científicas que comprovem a existência de espíritos ou assombrações, essas histórias continuam a fascinar e intrigar muitas pessoas, contribuindo para a rica tradição cultural do Brasil. Naturalmente, no Nordeste brasileiro também é possível encontrar diversos locais com fama de assombrados, seja por algum contexto histórico específico do local, seja por experiências pessoais vivenciadas por desavisados que passaram por esses lugares. Não é difícil encontrar histórias de locais que ficam famosos por ser propensos a situações misteriosas e assustadoras, com histórias que remontam a eventos passados e que percorrem os 9 estados da região. Nesse episódio, vamos mergulhar um pouco nessas histórias e conhecer alguns desses locais. Sejam bem-vindos ao podcast Nordeste Sobrenatural, um lugar onde o terror não está apenas no imaginário, ele é real. Salve, salve, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Nordeste Sobrenatural. Meu nome é Rafael e se prepare porque hoje a gente vai fazer uma viagem pelo Nordeste em busca de mistérios e assombrações. E aqui do meu lado, minha amiga Liz. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estão com a mala pronta? Vamos viajar? Mas... É isso aí, galera. Hoje a gente vai levar vocês em uma viagem. Vamos percorrer aqui os 9 estados do Nordeste. Vamos entrar aqui com a gente na nossa nave, no nosso trem. Venham-se embora pra gente viajar. Vamos levar vocês entre os 9 estados. A gente fez uma lista aqui com 9 locais com histórias sinistras para contar para vocês. E vamos embora logo aqui pro primeiro local, né? E aí, Rafa, qual é o primeiro local que a gente vai? Qual é o nosso primeiro destino? Primeiro local é a Penitenciária Industrial Regional do Cariri, lá em Juazeiro. Foi inaugurada em 17 de novembro de 2000 e está entre os lugares mais assombrados do Nordeste. Por quê? Porque correm histórias lá entre os presos e os funcionários da prisão de portas e janelas que se abrem e fecham sozinhas. É dito que esses fenômenos geralmente acontecem durante a noite, como a gente vê em muitos locais por aí, não é incomum, e há relatos entre os detentos de sons de lamentos e choro, gritos e vociferações enraivecidas nos corredores entre os blocos, às vezes até mesmo dentro das celas. E aí entra naquilo, né? A pessoa já tá presa, né? E ainda... Já não basta tá presa ali, passando por toda a angústia de estar preso, ainda tem o plus de assombração, né? Uma assombração ali te acompanhando.
E há relatos aí, há histórias de que teve presos ali que, em meio a toda essa angústia e pavor vivenciados ali, acabasse dando cabo da própria vida por não suportar o medo das assombrações, né? Quer dizer, além Aliás, tem pessoas que, por estarem com tanto medo ali, além de toda a situação de estar preso, pelo medo das assombrações, cometeram suicídio. Suicídio, bem pesado, né? Nossa, pesado. E os relatos não se limitam aos presos, né? Como foi dito antes, policiais e agentes penitenciários que trabalham lá contam que durante a ronda pelos corredores dizem ouvir passos atrás de si e no momento que viram para olhar, não tem ninguém. Algo que inclusive já aconteceu comigo. Pois é. E além disso, corre um boato ali de que câmeras de segurança da central de monitoramento do presídio já registraram imagens de vultos. Porém, essas imagens nunca chegaram a se tornar públicas, nem se sabe que se são realmente reais, se essas imagens existem. Mas eu acredito que existem. Eu queria ver. Queria muito ver. Ter acesso a essas imagens. Conhecer alguém aí, de repente, que trabalhou lá, que tem acesso. E assim, existe uma hipótese que hoje é a mais aceita pela população local, que diz que os fantasmas que vagam pela penitenciária não são dos detentos que estão ali, mas sim das vítimas que foram mortas pelas mãos dos presos que estão ali no lugar. Porque geralmente a gente associa a fantasmas dos presos que morreram ali de repente em rebelião, alguma coisa que aconteceu, mas nesse caso não. A hipótese que corre entre a população local é de que são das vítimas dos presos dali. E faz sentido, né? Todo um network aí dos fantasmas, mas não são os fantasmas dos presos em si, são os das vítimas, né? Eu achei interessante. Até porque a prisão é nova, é 2000. É isso que eu tava olhando, ela é recente, né? Eu achei, quando eu vim aqui na pauta, eu achei que fosse uma penitenciária antiga, porque geralmente a gente vê construções assombradas são geralmente construções mais antigas, mas aí é uma construção de 2000, é muito recente, tem 23 anos e tá acontecendo já, mas por quê? Não é a construção, não são os presos que estavam lá, né? Os espíritos de lá são os das vítimas, né? Faz sentido. Faz sentido. Vamos lá, nossa segunda parada é lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, lá no Casarão da Viúva Machado. É um casarão localizado lá na Praça do Vital, do lado da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no bairro da Cidade Alta, lá em Natal. Amélia Duarte Machado, que é a nossa viúva, né, nossa personagem principal, ela nasceu em 1881 e casou-se ainda jovem, com 22 anos, com um português, Manuel Duarte Machado, um rico comerciante que era dono de muitas terras e empreendimentos lá naquela época. Manuel trabalhava em diversos ramos e é possível encontrar anúncios de jornais da época divulgando o comércio de vinhos, tecidos, tábuas, dentre outros produtos. Dizem que as terras em que hoje fica o bairro de Nova Descoberta, bem como Morro Branco, eram de propriedade da família Machado. Então, pessoal aí de Natal já deve estar ligado que os bairros de Nova Descoberta e o de Morro Branco são de propriedade da família Machado, provavelmente. Amélia, após o seu casamento com Manuel, em 1903, ela assumiu já aí uma posição de visibilidade lá na cidade. Uma posição que inspirava admiração e, ao mesmo tempo, suspeita e vigilância da população da cidade. Ou seja, ela estava já visada, né? Ela se casou com um português rico, então ela já ascendeu aí economicamente lá na cidade. Despertou suspeitas. E já começou a despertar suspeitas, né? Enquanto ela estava lá como esposa, né, desse rico português, ela teve uma vida de privilégios, possuía uma posição importante dentro da sociedade natalense, visto que ela contribuiu muito para a fama do marido, né? Ela promovia muito jantar, recepções, festas ali para a elite local, naquele casarão em que eles moravam. E é dito que nesse casarão, que foi construído no início do século passado, dispunha de recursos de conforto bem parecidos com aquelas residências europeias daquela época. Então, é um casarão bem bonito. Quando casada, o casarão de Amélia foi palco para a recepção de diferentes figuras de relevo social do Brasil e do mundo. Inclusive, existem até suposições de que ela recebeu lá na casa o francês Antoine de Saint-Exupéry. Eu acho que é assim, não falo muito bem francês. Que é o autor do clássico do Pequeno Príncipe, né? E aí, em 20 de novembro de 1934, Manuel faleceu
seu Manuel faleceu de um câncer na boca com 53 anos, bem novinho, deixando Amélia como herdeira de toda a sua riqueza. E é a partir daí que ela passa a ser conhecida pela comunidade local por Viúva Machado. Ou seja, a mulher, nessa época, o estado civil dela é o que ditava a posição dela socialmente, né? É bizarro isso aí. Bizarro. Visto que o nome de uma das firmas deixadas por Manuel, agora administrada por Amélia, passou a se chamar Viúva M. Machado, cerca de um mês após a morte de seu marido. E é interessante, assim, porque ela mesma adotou essa alcunha de Viúva Machado, para ver como era a percepção, né, das pessoas. Isso é 1934. Então ela própria, talvez até, sei lá, pelo contexto, por ser conhecida como a esposa do Manuel Machado, então ela mesma, sabendo que seria herdeira, que ficaria herdeira, ela mesma assumiu essa alcunha de Viúva Machado, inclusive nos próprios negócios. Isso. Em sua viuvez, Amélia transformou-se em uma mulher empreendedora, uma mulher que precisou tocar os negócios de seu falecido marido. Nesse período de sua vida, ela adquiriu os contornos de uma mulher forte, uma mulher rígida em relação aos seus bens. Certíssimo, né? Certíssima. Muito certa. Apesar de sua popularidade, era uma mulher que gostava de se conservar, mas costumava ainda assim receber familiares e íntimos amigos lá na sua casa. Com o passar do tempo, o imaginário popular passou a associar Amélia a figura do Papa Figo, já formalizada na cultura popular, como um ser que perseguia e capturava crianças para comer o fígado das mesmas, né? O fígado é o que fala o figo. Isso. Fígado, Papa Fígado. A lenda do Papa Figo será abordada em outro capítulo com mais detalhes, tá, gente? Mas a associação com Amélia teve a ver aí com suas riquezas, com sua solidão e sua postura reservada. E, claro, o fato dela ser uma mulher numa sociedade carregada de valores patriarcais. Como era viúva, empresária e sem filhos, que é um detalhe aí, né? Eles não tiveram filhos, mas ela gostava muito de brincar com as crianças ali da redondeza da vizinhança. E aí as lendas começaram a apontar que ela odiava as crianças e que ela era uma mulher malvada. Coisa absurda. Absurdo. Diziam que ela comia o fígado dos meninos e que as orelhas dela eram grandes, fruto de uma doença misteriosa que alguns apontam como elefantíase ou algum outro tipo de doença rara. Aí as pessoas contavam aos seus filhos que Amélia possuía um poço bem fundo no seu quintal, recheado de cobras venenosas para jogar as crianças e depois retirar delas o fígado para comer. Outras mães comentavam que ela vivia com desgosto por ser doente e ter tido vários abortos, e das vezes que conseguiu gerar filhos, as crianças morreram ainda muito novas. Amélia faleceu em 1981. Ela faleceu bem velhinha, né? Isso. E 100 anos, né? Acho que ela foi centenária. E as fontes não apontam aí a causa da morte dela, mas supõem que tenha sido de causas naturais em virtude aí da sua idade avançada. Com o advento da lenda, a casa ganhou contornos assustadores, passando a ser o espaço do Papa Figo, local temido pelas crianças por ser residência de um monstro. O fato dela não ter tido filhos contribuiu para a construção da imagem criada em torno de si, visto que ela assumiu uma posição considerada incomum na sociedade natalense na década de 1930 e ia contra o ideal de estereótipo feminino que era perpetuado pela sociedade. Até hoje, o casarão abandonado inspira histórias assustadoras dos moradores da região. Existe um curta-metragem sobre a lenda da Viúva Machado disponível no YouTube. E assim, eu acho horrível essa história. Eu tava até comentando contigo antes, né, da gente começar a gravação, porque basicamente é o fato dela ser mulher, solteira, viúva no caso, não teve filhos e era muito rica. E, claro, adotou uma postura rígida para gerir seus bens, mas as pessoas simplesmente olhavam para ela por causa disso, simplesmente por ela destoar do estereótipo feminino que era esperado da sociedade da época e tornou a vida dessa mulher, eu acredito que o inferno. O inferno, porque assim, Gratuitamente. o nome dela, Amélia, né? Ela não esperavam dela que ela fosse uma Amélia, de estar em casa, mas ela não foi. A partir do momento que ela ficou viúva, ela se viu ali sem filhos, né? Ela se viu ali no momento de ter que se virar, de ter que administrar as coisas do marido. E ela tava
muito certa ter feito isso, sabe? Eu também acho que foi uma coisa muito horrível que fizeram com ela. Eu vi em alguns lugares da internet o pessoal falando que ela tinha realmente uma doença rara. Eu esqueci qual é o nome da doença, mas que deixa a pele da pessoa meio escorrida, sabe? Meio com a pessoa fica com o aspecto de como se estivesse meio que derretendo. Falou que ela tinha as orelhas meio caídas. Então, assim, ela ficou mais presa em casa, eu acredito, que por conta dessa doença, né? Tinha vergonha. Ela tinha vergonha de estar na rua, mas ainda assim ela recebia as pessoas em casa, acho que as pessoas que já conheciam a condição dela. Mas ainda assim, de casa mesmo, ela estava administrando as coisas. Porém, acho que o pessoal ali da Redondeza começou a avisá-la, né? Observaram que ela é uma mulher fazendo uma coisa diferente, uma coisa não esperada. E aí, o que é que a gente faz com essas mulheres? A gente bota pra Judas, né? A gente ousa, né? como ela ousa ser assim, por que ela tá fazendo isso, né? E tem uma história acho que aí os ouvintes acho que devem conhecer, que é o da Elizabeth Báthory, eu acho, que é aquela acho que é Báthory, não sei, que é uma húngara, né? Que é a Condessa Sangrenta. Só que ela realmente, ela não foi uma pessoa boazinha, não dá pra defender, não é igual a Viúva Machada. Mas ela também ficou viúva cedo e teve que administrar lá os bens do marido, e as pessoas começaram a avisá-la, né? Também apontar que ela fazia isso, que ela fazia aquilo. Só que nesse caso ela realmente fazia. A Viúva Machado, em contrapartida, não fez nada. Ela só estava vivendo a vida dela, e as pessoas criaram uma lenda ali e atribuíram a ela como sendo um monstro. Eu achei muito, muito pesado. E eu vi também que tinha muitos relatos assim, de pessoas lá de Natal que falam: nossa, eu tenho muito medo desse casarão. Meus pais falavam muito que tinha papafigo lá, que cuidado, não vá pra lá, que a viúva vai pegar você e tal. Então, assim, muito pesado isso, Lore, porque todo mundo conhece. Inclusive, se você for de Natal aí, comenta com a gente se você conhece, já viu esse casarão, se você tinha medo, porque, nossa, é bem, bem conhecido lá, né? Pois é, bem conhecido e pra ruim, né? Eu não sei como tá a questão da família Machado hoje, né? Não sei como é que tá o casarão. Eu só vi fotos, é uma casa incrível, linda. É um local histórico ali, né? Mas eu não sei como é que tá o pessoal da família, se... Acho que o pessoal deve ter abafado, né? Tentar abafar de alguma forma essa história, não querer nenhuma... Associação? Não querer nenhuma associação com essa história de Papafigo, que, nossa, você vê que é uma besteirinha, né? De alguém que falou, que deve ter comentado, gerou um negócio enorme, né? E vem de gerações já, de décadas. Até porque se ela faleceu em 81 e o casarão, década de 30, né? No seu auge aí, é muito tempo de história aí. Assim, tem uma dissertação de mestrado que foi defendida em 2014, lá no programa de pós-graduação em História, lá da UFRN, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E nessa dissertação, a autoria de Alene Lilian da Silva Rodrigues Medeiros, ela conta bastante, assim, detalhada essa história. É uma biografia. Ela disseca bem a história, assim, vai a fundo, é uma pesquisa massa. Eu, inclusive, recomendo, a dissertação está disponível. E eu tenho até lembrança, tu falou, assim, da família e tal, porque, se eu não me engano, ela adotou um filho. Ela não teve filho, ela não gerou filhos, mas ela parece que já na velhice, ela chegou a adotar um filho e tal. Mas aí eu não sei, né, como é que ficou. A história que a gente sabe é que o casarão ficou abandonado, tá lá. Uhum. Mas a gente não sabe o fim dessa história. E eu acho que essa história dá muito pano pra manga pra gente falar sobre o patriarcado, né, essa pressão em cima da mulher, que a mulher não pode nem ser viúva, né, nem curtir a sua viuvez, ela pode ser viúva e rica. Tem que ter um homem pra acertar tudo que ela tem que ser na sociedade, né? Bizarro isso. Pois é. Nosso terceiro destino vai ser o Mercado Modelo, lá em Salvador, na Bahia. Provavelmente os ouvintes já devem ter ouvido falar, inclusive, das assombrações envolvidas.
ouvi falar do mercado modelo, mas eu não sabia que era assombrado lá. Eu confesso que eu também não. Não sabia. E assim, o lugar está diante da Baía de Todos os Santos, vizinho do elevador Lacerda e do centro histórico da cidade de Salvador. Ou seja, é um lugar bem localizado, Bem turístico. bem turístico, bem localizado. E ele funciona atualmente no prédio em que funcionava a terceira alfândega de Salvador, que também era conhecida por Nova Alfândega, apesar Alfândega Nova. Uma construção lá de 1861, em estilo neoclássico, e hoje tombada já pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM, conhecido como IFAM. O local é famoso em todo o Brasil por seu histórico de comércio, com mais de 250 lojas, grande variedade de artigos de artesanato, lembranças e restaurantes, mas também é conhecido por ser cenário de narrativas assustadoras. Deve ser tipo o Mercado São José, lá no Recife, ou o Mercado Central, lá em Fortaleza, que é bem grandão, bem localizado, tem muitas lembrancinhas, você pode ir lá visitar muita loja, mas nesse caso tem uma história aí por trás. Temos o plus, são as assombrações. As assombrações que são ditas que existem lá. E assim, quem perguntar, qualquer um dos lojistas lá do mercado vai ouvir falar sobre seus túneis assombrados, localizados no subsolo do local. A história oficial diz que os túneis localizados no subsolo desse prédio serviam de dispensa de bebidas e outros produtos que eram trazidos da Europa de navio para serem comercializados no Brasil. Ou seja, seria um grande depósito. Só que quem trabalha lá no mercado garante que é possível ouvir gritos de agonia e pedidos de socorro dentro desses túneis. Pronto, esse daí é uma construção antiga. Então, com esses túneis, faz mais sentido a gente ouvir, né? Esses pedidos de socorro, gritos. Outras pessoas alegam ainda terem ouvido barulhos de açoite e de correntes sendo arrastadas pelo local, e que sentem naquele lugar uma energia bem carregada e triste. E é dito também que durante a noite as atividades sobrenaturais seriam mais intensas, assim como lá na penitenciária do Cariri. E assim, mas tá, por que seria assombrado então? Já que o local aparentemente se via e serve ainda para guardar as mercadorias, receber, como um depósito, como um grande depósito ali para os lojistas. Porque assim, embora seja considerado improvável por alguns historiadores, há algumas versões ali entre os locais que afirmam que seres humanos escravizados trazidos da África eram trancados ali. E muitos desses humanos não conseguiam nem ver a luz do dia, nunca chegaram a ver a luz do dia, morreram ali mesmo. Ou morreram ali, né? Morreram ali mesmo. E segundo os moradores da região, as almas desses indivíduos ainda estariam lá revivendo os tormentos provocados por seus algozes. Nossa. Horrível. Aí assim, eu até vi umas reportagens que o historiador, ele fala, porque isso não tem nem condição, não há nenhuma evidência histórica. Porque geralmente os escravizados eram trazidos e ficavam em portos. Uhum. Ali era uma área, será que ali ocorria o tráfico, né? De alguma forma, a venda das pessoas? Será? Pois é, sinceramente eu acho muito provável, porque fica de frente para o mar praticamente, sabe, né? E a gente tá falando agora, mas imagina, 200 anos atrás, a gente não sabe como era, 100, 200 anos atrás. O mercado foi inaugurado em 1912, mas apenas a partir de 2 de fevereiro de 1971 passou a ocupar o espaço atual. E aí, assim, tem algumas curiosidades que a gente colocou aqui na pauta, porque desde a sua inauguração, esse mercado ele viveu pelo menos 5 grandes incêndios ao longo de sua história. A gente colocou aqui algumas informações. O primeiro foi em 1917. Existem poucas informações a seu respeito, mas acredita-se que não tenha sido de proporções catastróficas, deve ter sido um pequeno incêndio. Um pequeno incêndio que aconteceu ali, mas foi rapidamente controlado. Mas veja, 5 anos depois, em 1922, aconteceu um outro incêndio que se iniciou na madrugada do dia 7 de janeiro. E esse aparentemente foi um incêndio mais violento, digamos assim, né? Foi mais trágico. Já em 1943, um terceiro incêndio foi registrado, acontecido em 28 de fevereiro, foi num domingo, com a destruição parcial das suas instalações. E não foram identificadas as causas do incêndio. Depois o edifício acabou sendo recuperado.
E aí, 1969, dia 1º de agosto, sendo considerado o incêndio mais grave da sua história, a ponto de inviabilizar a reconstrução do primitivo imóvel, cujos escombros necessitaram ser demolidos, visando a segurança pública. Nossa, então ele foi demolido em 69, por causa do incêndio. Do incêndio. Porque, na verdade, esses incêndios eu acredito que não aconteceram no local que ele funciona hoje. Ele só passou a funcionar em 71. Mas veja, até aqui, até 69 já teve um incêndio. Foram 4 incêndios e o 4º incêndio foi o mais violento. Que acabou, né, com toda a estrutura. Acabou com toda a estrutura antiga. E aí, em 1984, já no prédio atual, em 10 de janeiro, outro incêndio aconteceu, mas nesse incêndio eles conseguiram reformar, já provavelmente no prédio novo, conseguiram fazer uma reforma e reinaugurar no mesmo ano. Provavelmente não foi um incêndio tão trágico, mas assim, faz a gente pensar, né? Faz pensar muito. Já é um local que tem um histórico de assombração. Já tem uma história pesada. As pessoas já falam que tem uma energia pesada, carregada ali. Com certeza deve ter. Todo local que teve a ver com a escravidão no Brasil, eu acho que já é um local pesado por si. Por si só. E aí, ter tido esses 5 incêndios, tipo, é muito estranho. Eu acho muito suspeito. Eu acho também muito suspeito. Não acho que é à toa, não. Também acho que não. Mas agora, quando eu for em Salvador, eu com certeza vou no Mercado Modelo e vou olhar com outros olhos. Com certeza. Agora eu quero ir. Pois é. E agora a gente vai desembarcar lá em Buriti dos Lopes, no Piauí. Buriti dos Lopes é um município brasileiro no estado do Piauí que fica a 322 quilômetros da capital, Teresina, e tem só 19.654 habitantes, de acordo com o censo de 2022. Não é possível encontrar muitos detalhes, mas uma história ficou bem conhecida na internet alguns anos atrás e conta que moradores da rua Tiradentes, que fica aí nesse bairro de Buriti dos Lopes, no interior do Piauí, andavam desconfiados e meio assustados com estranhos acontecimentos que têm inundado aquela região. A história teria começado quando, sem nenhuma explicação plausível, uma residência localizada na rua Tiradentes começou a ser assolada por estranhos fenômenos, com objetos que começaram a se movimentar por conta própria. Os vizinhos da residência contam que a única moradora da casa, Dona Francisca, uma senhora já bem idosa, perdeu grande parte de seus bens por causa desses acontecimentos. Além dos móveis da casa que ficavam transitando de um lugar para o outro, é dito que já foram vistos objetos voando pela frente da casa. Aí, assim, não foi possível encontrar maiores informações sobre o estado da casa atualmente, nem se ainda moram pessoas lá ou se fenômenos ainda ocorrem no local. Mas foi bem curiosa essa história que a gente achou dessa casa específica aí, porque parece que foi uma manifestação meio que de poltergeist aí, né? Eu fiquei com pena de Dona Francisca, porque ela perdeu metade dos móveis que ficavam pra lá e pra cá na casa. Coitada, gente. Pois é. E assim, não existe entrevista, não tem muitas informações, sabe, sobre essa história. Porém, é uma história que ficou bem famosa lá. Uhum. E acho que por ser interior, as pessoas têm mais receio de falar, né? As pessoas têm mais medo. E agora a gente vai desembarcar lá em Sergipe, vamos pegar a nossa nave, sair do Piauí e até Sergipe, até a orla de Atalaia, que é um bairro da zona sul de Aracaju. Lindíssimo. Ai, Aracaju. Morro de vontade de conhecer. Meu Deus, que lugar lindo. É dito que lá é um lugar que une beleza natural, com seus coqueiros, um céu muito lindo, né? A beira-mar, imagina, né? Um céuzão, a beira-mar. Coisa paradisíaca. Pois é. Só que em 1986, no primeiro mandato do ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, iniciou-se uma obra que nunca foi concluída e que anos depois seria palco de uma chacina cercada de lendas. Esse local é o Hotel Brisamar, que embora já tenha, teve até um nome. As pessoas já conheciam, já tinham o nome do hotel, mas ele nunca funcionou oficialmente. Ele só... eu pensei... É a construção. Quando virou o Hotel Brisamar, tinha começado a funcionar, né? Mas não, nunca funcionou. Nunca funcionou. Interessante. A obra foi paralisada ainda no ano de 1986 por conta de quebras contratuais entre o governo do estado e a construtora responsável. Algum desajuste aí nos contratos, alguma questão burocrática que acabou paralisando a obra e nunca foi retomada. Então a construção, com o passar do tempo, acabou sendo abandonada
embora já tivesse praticamente pronta num aspecto estrutural. E aí a gente já imagina o que acontece, né? Porque durante mais de 3 décadas desocupada, esse lugar acabou sendo utilizado como um ponto de consumo e tráfico de drogas, além de abrigo para pessoas em situação de rua. E em dezembro do ano de 2016, uma briga entre gangues levou a uma chacina que tirou a vida de 5 homens, mobilizando as forças policiais até o hotel, enquanto equipes da imprensa local cercavam a construção para saber mais detalhes sobre esse ocorrido. E aí, assim, entre os moradores locais começou a aparecer estranhas histórias de pessoas que alegavam ter se sentido mal enquanto transitavam próximo à construção, incluindo náuseas e dores de cabeça cerca já de uma semana antes dos crimes, ou seja, já havia um misticismo, uma certa aura estranha sentida ali pelos moradores já antes desse incidente. Já depois do incidente, os pedestres que passavam ali pelo local, principalmente durante a noite, mais uma vez, alegavam ver sempre à noite. Alegavam ver figuras que pareciam com homens se escondendo entre os blocos de concreto. Só de imaginar isso eu já fico meio... Também foram relatadas aparições de vultos correndo rapidamente de um lado para o outro, como se tentasse escapar de algo ou alguém. Sim. E houve também quem jurasse ter visto figuras fantasmagóricas nas sombras da laje da construção. E, naturalmente, esses eventos foram associados pela população a possíveis fantasmas daqueles que foram mortos no local. Quase como se eles estivessem revivendo o momento, né? Perseguindo, vultos correndo de um lado, se escondendo na laje. Nossa, que coisa bizarra, né? E sabendo que houve uma situação ali, mortes e tal. E assim, em setembro de 2021, a construção foi condenada devido ao seu estado avançado de deterioração, já que ela estava abandonada já tinha 3 décadas. E em 14 de julho do ano passado, 2022, 36 anos após o início das obras, o prédio foi finalmente demolido. E vale frisar que essa demolição foi comemorada pelos moradores da região. Por muitos anos eles solicitaram soluções assim, né, do poder público para o que vinha acontecendo ali, porque eles já sabiam que aquele lugar vinha sendo utilizado como um ponto de tráfico, consumo de drogas. Ou seja, era um lugar meio visado, acabava provavelmente prejudicando a vizinhança ali de alguma forma. Destoando, provavelmente, né? Da vista do local, da questão turística, eu acho que incomodava muito ali o pessoal da região. Pois é. E aí, veja, 36 anos depois do início é que o prédio finalmente foi demolido, depois de toda essa situação que aconteceu lá. Mas, enfim, né? Resolvido o problema. Sinistro. Eu queria ter visto esse hotel, assim. Eu tenho uma fixação por construções antigas. Eu fico com vontade de entrar, apesar de ficar passando mal, levemente mal. Uma tonturinha. Uma vontadezinha de morrer. Mas eu tenho muita vontade de ir nesses locais. Fiquei feliz e triste, feliz pela população, porque todo mundo comemorou que foi demolido o prédio, mas eu gostaria de ter visto. E aí fica a pergunta, será que os espíritos ainda estão lá no terreno? Porque eu acho que só demolir não resolve. Não resolve. Não resolve. Fica aí o questionamento. E agora vamos desembarcar no meu país, Pernambuco, lá em Recife, na Cruz do Patrão. Já ouviu falar da Cruz do Patrão? Eu já tinha ouvido falar, mas assim, nunca fui. Na verdade, eu não sabia nem onde era. Eu fui ver no mapa e, na verdade, a gente passa bem perto lá, já passou várias vezes, mas eu particularmente nunca fui, nunca vi pessoalmente. Região ali. Ela fica no Recife Antigo, na ilha do Recife Antigo, na ponte que vai, quando você está passando pela prefeitura, aí o ônibus dobra assim, depois da Pilar, que não existe mais também, aí nos dobra numa ponte. Cruz ali. Tá aí por trás do cemitério dos ingleses. Sim. Pronto, aí ao invés de dobrar na ponte, você vai reto. Eu nunca reparei na cruz. Eu já tinha percebido essa cruz. É ela. Essa cruz, vamos lá. A Cruz do Patrão é um monumento de alvenaria em estilo que lembra o dórico, medindo 6 metros de altura e 2 metros de diâmetro, possuindo em seu topo uma pequena cruz de pedra. Não existe nenhum registro conhecido de quem tenha erguido o monumento, que fica às margens do rio Beberibe, no Recife, mas sabe-se que a obra foi erguida ainda no período colonial, pois há registros de sua existência desde meados do século XVIII.
Inclusive, existe um relato que essa cruz estaria registrada em um mapa confeccionado no ano de 1759, então bem antiga. Bem antiga. Da mesma forma que não há consenso sobre sua origem, não há também consenso a respeito da finalidade da obra, tipo, Reconstruíram. por que construíram aquela cruz ali do nada perto do rio? Ninguém sabe. O que a gente sabe é que o nome se refere ao termo náutico patrão, que era a designação do chefe da guarnição de embarcações pequenas. E aí, por ser localizada às margens do rio Bibiribe, muito próximo ao mar e onde hoje é o Porto do Recife, algumas pessoas acreditam que a cruz do patrão servia para orientar alguns navios e embarcações em geral nas manobras que eles iam fazer, né? Usando ali o monumento como uma espécie de referência geográfica para atracar com mais segurança em meio, principalmente, de nevoeiros. Outras pessoas, no entanto, acreditam que a cruz do patrão servia para marcar o local onde eram enterrados negros escravizados trazidos à força de países africanos e que não sobreviviam às cruéis condições das viagens. Então temos aí mais uma construção relacionada ao período de escravidão. No entanto, escavações já foram realizadas ali e não encontraram nenhum vestígio de sepultura no local, ou seja, não encontraram nenhum resto mortal. Só que existem estudos que indicam que talvez a associação com o local de enterro tenha acontecido por uma confusão gerada por conta da existência de um cemitério que provavelmente existiu ali nas imediações do monumento, um cemitério destinado a pessoas não católicas. E talvez por isso, com o passar dos séculos, as histórias foram se mesclando aí até essa história que a gente conhece hoje. E entre os testemunhos mais comuns de quem visita ali o local são aparições de espíritos, energia negativa, barulhos estranhos e assustadores, gemidos de dor e agonia e até perseguição por entidades do além. O que é que tu ia achar, Liz, se tu fosse perseguida por uma entidade do além? Quem me fala isso? Eu me lembro, velho. Nossa, como dizem, tá repreendida. Repreendida. Eu não sei não. Assim, eu já passei. A gente passa ali, quem passa pelo Recife ali, pela parte da prefeitura, como tu falou, a gente passa pela... O ônibus, ele faz esse trajeto de passar próximo ali da cruz do patrão. E assim, eu sempre olhei e me perguntei, o que será que é aquela cruz? Eu achava que era só um monumento católico, sabe? Não sabia que... ninguém sabia o que era aquele negócio. Tinha toda essa história envolvida. Mas sim, eu sempre... Eu não vou dizer a você que senti alguma coisa ali, mas eu sempre achei aquela área muito sinistra. Também. Muito estranha. Não é um local que eu quero ir ali, parar, tirar uma foto, sabe? Não dá vontade, não. E se eu não me engano, eu acho que a Cruz do Patrão é um dos pontos do passeio do Recife Assombrado. Recife Assombrado, é. Eu acredito que é, se não me foge a memória. Mas é bacana, né? Agora eu vou passar lá na Cruz do Patrão pra sacar. Eu confesso que eu fiquei interessado em ir lá. Bora lá. Bora lá. Bora! Eu topo. Olha aí, a gente vai lá, viu, ouvintes? E a gente vai tirar uma foto lá, viu, de noite. Bora. Ai, meu Deus, de noite eu já não garanto, mas vamos avaliar, né? Vamos ver. Vamos avaliar. Então a gente vai sair agora de Recife até Alagoas, no município de Viçosa, mais especificamente na Serra dos Irmãos, que é uma serra brasileira que fica ali localizada às margens do rio Paraíba do Meio. Tem uma altura de aproximadamente 400 metros, é um local de mata bem fechada, com vegetação rica, cercada de morros, rios, cachoeiras e belas paisagens. É bem bonito lá, bem bonito. Eu vi fotos, eu nunca fui, né? Mas eu vi fotos e é bem bonito. Eu vi fotos, agora eu quero ir em todos esses lugares. Eu também. Eu preciso. Nordeste Trip Sobrenatural, vem aí. Vamos. Bom, a Serra dos Irmãos ficou assim conhecida desde a época do Quilombo dos Palmares, que fazia parte da capitania de Pernambuco na época. Agora sim, o porquê do nome Serra dos Irmãos não fica muito claro. A gente não conseguiu encontrar fontes que afirmem exatamente o porquê desse nome, mas a gente sabe que já é um nome bem antigo. Será que foram 2 irmãos que morreram? Não sei. E assim, segundo historiadores, a Serra dos Irmãos foi o local escolhido como refúgio do herói zumbi, quando o Quilombo dos Palmares foi destruído, e onde ele viveu os seus últimos dias até ser morto em 20 de novembro de 1695.
Zumbi, para quem não sabe, foi o último dos líderes das resistências organizadas no Quilombo dos Palmares. Se você tá numa bolha aí, eu sabe que é. Sabe quem é Zumbi, né? E ele teve todo esse movimento de resistência, cuja recusa à submissão à coroa portuguesa era categórica. A prefeitura de Viçosa, inclusive, já promoveu e organizou trilhas ecológicas na Serra lá dos Irmãos, como parte da programação cultural elaborada em comemoração ao mês da consciência negra, como forma de exaltar esse símbolo de resistência tão importante para a comunidade negra. No entanto, além de toda a importância histórica do local, existem relatos de coisas estranhas que acontecem ali. Por quê? Há quem diga que é possível ouvir estampidos de tiros no local, assim como vultos correndo em meio à vegetação. E também há relatos de avistamentos do espírito do próprio zumbi, que teria sido visto vagando pelos morros e nadando nos lagos da região. E naturalmente esses eventos estariam relacionados ao refúgio, perseguição e à própria morte de Zumbi, que aconteceu ali. Ele morreu ali. Aí de lá pegaram o corpo dele e foram exibir, não sei aonde, não me lembro direito. Pronto, mas aí esse lugar até hoje existe, ele tanto está associado ao símbolo da resistência do Quilombo, quanto a esses eventos estranhos que acontecem. Tem uma pessoa conhecida minha que foi fazer esse passeio aí, né, de conhecer o Quilombo dos Palmares, aí foram até a Serra dos Irmãos, que é onde Zumbi morreu, e aí essa pessoa falou que sentiu uma energia muito pesada ali, não... é um lugar muito bonito, mas que não se sentiu muito bem ali, mas que ela acha que foi porque Zumbi morreu ali, né? E realmente deve ter, acho que não só ele deve ter morrido ali, muita gente deve ter, que estava participando da resistência, morreu junto com ele. Né? Porque ninguém fala, né? Mas o Zumbi, acredito que ele não estava só. Então quem estava ali com ele também morreu. E acho que por isso que as pessoas sentem essa áurea negativa, essa energia pesada aí envolvendo esse local. Bem legal. Gostei. Tenho vontade de ir lá também. Eu confesso que estou à disposição. Eu estou à disposição. E agora, saindo lá da Serra dos Irmãos, a gente vai seguir para João Pessoa, na Paraíba, capital da Paraíba. Vamos lá direto para o Teatro Santa Rosa. Teatro com TH, tá? Teatro Santa Rosa e o Rosa é com Z. Vamos lá. O Teatro Santa Rosa é o teatro mais antigo da Paraíba e é o 5º teatro mais antigo do Brasil. Ele foi inaugurado em 3 de novembro de 1889 e recebeu o sobrenome do então presidente da província da Paraíba, Francisco da Gama Rosa, Rosa com Z, e foi palco de importantes acontecimentos artísticos e históricos do estado. A sua construção foi oficialmente iniciada em 2 de agosto de 1852, através da Lei Provincial número 549, durante o governo de Francisco Teixeira de Sá. A edificação ficou sob a responsabilidade da Sociedade Particular Santa Cruz, sendo sua construção suspensa em 1882 por falta de recurso financeiro e depois foi retomada durante a gestão de Francisco da Gama Rosa. E aí o espaço foi inaugurado no dia 3 de novembro de 1889, com a apresentação do drama O Jesuíta ou O Ladrão de Honra, de Henrique Peixoto. E aí, 12 dias depois dessa abertura do teatro, né, que rolou aí a apresentação e tal, foi proclamada a República aqui do país, né? E aí Francisco da Gama Rosa perdeu seu mandato, sendo o último presidente do Império no estado. Durante os primeiros anos do século XX, o Santa Rosa funcionou como cine-teatro, exibindo espetáculos cinematográficos como o Bióscopo Inglês, de Mauro Quineau, eu acho. Quineau. Lá vem aí o francês de novo pra mim. A Vida de um Pintor e Os Dois Pequenos Vagabundos, de Victor de Maio. Todos ao Cinema Santa Rosa. Foi o anúncio feito pelo jornal A União, em publicação de 7 de julho de 1914. Só para se ter uma ideia, né, de como era visto aquele lugar. Era um lugar grandioso. Né? Aquela expectativa do cinema, que era uma coisa que estava muito em alta na época, né? Então devia ser realmente um grande marco, assim, um grande símbolo. E o teatro é grandão, viu? Tem 412 assentos e é um monumento representativo aí da arquitetura de seu tempo, com estilo neoclássico e um pouquinho da influência greco-romana. E para a construção das paredes foram utilizadas pedras calcárias e para os camarotes e revestimento interno, uma madeira nobre do tipo de pinho de riga, madeira caríssima.
E aí tem um fato bem curioso que eu achei bem massa, lendo a pauta aqui, que foi numa assembleia ocorrida nesse teatro que a bandeira da Paraíba foi formulada, viu? Com as suas cores em preto e vermelho e o nome Nego. Eu acho lindo da bandeira da Paraíba, acho maravilhosa. E eu não sabia dessa história. Também não. E aí, esse local também foi palco, em 4 de setembro de 1930, de uma tumultuada e histórica sessão da Assembleia Legislativa da Paraíba, onde mudaram o nome da capital de Paraíba, que é Paraíba com um H e um Y, para João Pessoa, através aí de um decreto de lei em homenagem ao então presidente do estado, que foi assassinado lá em 26 de julho daquele ano, em 1930. Lembra aí da aula de história, hein? Uma outra polêmica que envolve aí o nome do teatro é devido ao uso das letras S e do Z na grafia da palavra rosa. Uns defendem que deve continuar com rosa, porque foi uma homenagem ao governador lá, né, o Francisco Gama da Rosa, e outros defendem que seja com S, que é uma forma etimologicamente correta. E aí, na fachada do prédio, a denominação teatro mantém a origem grega desse termo, por isso que é teatro com TH. E esse teatro ele é conhecido por diversas lendas que rondam aí o seu interior, né? Vamos lá para a parte que Todo mundo quer ouvir. A mais famosa dessas histórias aí ocorreu no dia 12 de junho, dia dos namorados, do ano de 1900, quando um mágico sueco, olha, o nome dele eu achei bem peculiar, é Jarl Balabrega. Já o Balabrega. Parece um vulgo de cantor de brega de Recife. Parece muito. Mas ok, esse mágico sueco e o seu assistente Louis Bartel morreram durante um mal-sucedido ensaio da Dança das Serpentinas, que seria apresentada naquela noite. Ou seja, eles estavam ensaiando para uma apresentação que eles iam fazer naquela noite. E aí o projetor, movido a querosene, que estava em estado bem precário, explodiu no colo de Balabrega. Balabregas. Eu não tenho maturidade. Provocou aí, né, essa explosão provocou a tragédia que levou a vida dos artistas. E aí conta-se que os fantasmas dos dois vagam pelo prédio. Será que eles ficam fazendo mágicas no prédio? Interessante. Também fala-se que os porões do lugar habitavam pessoas escravizadas, que eram torturadas e executadas ali. Ou seja, temos mais uma construção do período aí, né, colonial e tal, que abrigava pessoas escravizadas. Então, mais um prédio aí tenebroso. Relatos também dão conta de uma mulher vestida de branco, que assombra o Teatro Santa Rosa. E aí, Dona Celina da Silva, que é uma das funcionárias mais antigas do teatro, ela conta que certa vez ela estava varrendo o palco da Santa Rosa lá, bem tranquila, fazendo o trabalho dela, uma atividade, né, rotineira dela, quando ela viu a mulher de branco em um dos camarotes observando ela. Chegou me arrepiou, hein? Sim. Aí, abre aspas aqui, para o que Dona Celina falou. Ela falou assim: minha filha, eu soltei a vassoura e corri pra fora gritando, desesperada, morrendo de medo. Eu farei o mesmo, Dona Celina. E aí, segundo ela, o que mais impressionou foi o fato de que a mulher de branco estava olhando pra ela calmamente, como se estivesse só ali, admirando, observando o que ela estava fazendo, sabe? E aí ela falou o seguinte, ela disse: eu lembro que ela estava sentada com as pernas cruzadas e que era uma loira de cabelos cacheados. Aí, pensa, né, Paulo? Imagina, pô. Nossa, eu acho, eu tô arrepiado. Porque imagina, Liz, você tá num lugar Trabalhando no local que já é dito, né? Já rola histórias estranhas, e aí de repente você olha, vê uma pessoa que você nunca viu, que você sabe que não trabalha ali, vestindo de um jeito que não se adequa assim, né? Não é o esperado, não tô dizendo que tá certo ou errado, né? Mas não é o esperado para o momento que você tá observando. E ela tá ali olhando para você, observando o que você tá fazendo muito calmamente. E depois você corre, ela não diz, mas provavelmente quando ela voltou não tinha ninguém viu, ninguém sabe quem é. E aí, há relatos também de passos misteriosos quando o teatro tá vazio. Vozes também e sussurros perdidos pelos corredores e um piano que toca sozinho. Tipo os outros. E aí, Dona Celina falou mais uma coisa. Ela disse: outra vez, eu ia passando pelo camarim quando escutei um bem forte. Voltei, mas não havia ninguém. Olha pra isso. Olha, Dona Celina deve ter muita história pra contar, viu?
Ela associou o fato à morte precoce de um dos atores do espetáculo Pastoril Profano. Ela se refere aí ao humorista Adeilton Pereira Dias, da Companhia Paraibana de Comédia, que ele faleceu no dia 18 de agosto de 2016, aos 49 anos, de uma causa aí que não foi divulgada, tá? E depois dessas experiências nada agradáveis, Dona Celina hoje se recusa a ficar sozinha no Teatro Santa Rosa. Certa, correta. Eu acho que, num caso desse, eu acho que eu pediria demissão. Porque, nossa... Você avalia, eu já ia partir para botar currículo, né? Tipo assim, ó, galera, aqui não dá não. E aí, em 2 de dezembro de 1998, o Teatro Santa Rosa foi tombado pelo IPHAN, conforme o decreto número 20/36. É considerado um ícone da Paraíba. O teatro está vinculado à Fundação Espaço Cultural, a FUNESC, sob responsabilidade do governo do estado. Que lá no site do governo do estado você consegue, inclusive, essas informações sobre fantasmas, né? O governo não nega que eles estão ali, que existem, né? Não tem mais como negar. Eu achei muito bacana desse teatro. Eu fiquei com muita vontade de ir lá conhecer também, ficar lá no centro, né? Fica perto, eu vi no mapa, eu acho que eu já passei no... Os ouvintes não vão saber, mas teve uma situação que aconteceu que eles sabem, que eu fui pra lá em 2007 e fui assaltado, enfim, foi uma aventura muito louca. Um rolê meio doido e tal. E eu lembro que a gente entrou numa rua e passou por uma construção que eu acho que era o teatro. Sabe, tipo assim, a gente não conhecia a cidade, a gente tava só andando e aí dei umas voltas assim, fui atrás de alguma coisa, não lembro o que era. Mas eu lembro que a gente pegou pela localização do mapa, eu acho que era o teatro, eu acho que eu já passei ali. Mas a gente já passou perto, porque ele fica, pelo que eu vi, é perto da lagoa, pro lado da rodoviária ali, sabe? É naquele entorno ali, não é longe não. E eu acho que, assim, esses teatros antigos, eu acho que o Municipal de São Paulo, o Teatro Santa Isabel, lá no Recife, eles devem ter histórias sinistras aí pra contar, viu? Então, ó, ouvinte aí, se você é daqui do Nordeste e tem um teatro antigo aí na tua cidade e tem história fantasmagórica, passa pra gente, que eu quero muito saber. O último destino da nossa viagem é a Ilha do Caranguejo, lá na Baía de São Marcos, no Maranhão, que fica ali pertinho de São Luís. É onde a gente vai desembarcar agora. Provavelmente o ouvinte que já está mais antenado em histórias assombradas, talvez até já tenha ouvido falar nesse lugar. E não tinha como ficar de fora dessa lista, porque certamente é um dos lugares, eu acho, que em mim ele inspira medo. Total. Eu acho que, pronto, desses destinos todos, eu acho que eu não iria na Ilha do Caranguejo. Também. Ele me inspira medo. Ele me inspira muito medo. Vocês vão saber por quê. Pois é. A Ilha do Caranguejo, ela fica localizada no estuário do Mearim. Fica ali ao sul da Baía de São Marcos, a cerca de 30 quilômetros da Ilha de São Luís, e é a segunda maior ilha do Maranhão. Então é perto. É bem perto, eu vi no mapa, é porque tem toda a geografia do lugar, tem uns braços de mar assim, um rio que entra aí, mas fica perto. Só que ela realmente fica ali isolada, sabe? Fica bem no meio. Ou seja, pra chegar lá só de embarcação. Só de embarcação. Eu acho que não tem ponte, não. É uma reserva ecológica, deserta e bem misteriosa. E só é visitada geralmente por pescadores e catadores de caranguejo, né? Descrita como sendo cercada por mangues e o centro, que é formado por campos e lagoas. A abundância de animais tornava a ilha adequada para caça, segundo relatos já do final do século XIX, porque lá tem patos, carões, guarás, onças, cutias, pacas, macacos, juranás, cobras e caranguejos de grande tamanho. Ou seja, tem uma fauna bem rica lá. Nossa, deve ser cada caranguejo. É isso que eu fiquei pensando. Deve ser mais lapa de caranguejo. E aí, assim, é uma fauna bem rica, então isso acabava atraindo a atenção de moradores, né, de pescadores e tal, caçadores que queriam ir lá. Só que, assim, apesar da sua extensão e fauna rica, a ilha possui difícil habitabilidade devido à grande quantidade de mosquitos e também demais animais da fauna local, que em algumas épocas impedem pessoas de permanecer no local. Acho que a quantidade de cobra, mosquito, deve ser bem grande. Transmitindo doença. Deve ser bem inóspito.
A ilha é conhecida por muitas histórias e lendas envolvendo OVNIs, o que atraiu cientistas e ufólogos tanto do Brasil quanto de fora do país. É dito lá que é um lugar amaldiçoado ali pelos locais e assim, qual é o ponto? Ali foi palco de um caso misterioso que aconteceu em 25 de abril de 1977, quando um barco com 4 pescadores a bordo foi ao local passar a noite para pescar, fazer a pescaria ali, mas apenas um deles amanheceu ileso no dia seguinte. Um dos pescadores morreu, provavelmente de infarto, e outros 2 estavam feridos com queimaduras. Só que qual é o lance? Nenhum dos sobreviventes consegue lembrar o que aconteceu, e o caso foi associado a atividades ufológicas que são consideradas comuns na região. A gente vai fazer um episódio só sobre esse caso. Eu acho Então, que a gente deveria fazer um episódio desse caso, porque tem muito pano pra manga aqui pra gente conversar. Tem muito pano. É muito estranho esse caso, é muito estranho o que aconteceu. Além de falarem que a ilha é amaldiçoada, rolou isso daí, um dos caras morreu e ficou uma coisa muito estranha pairando aí. Eu acho que Merece um episódio. merece um episódio. E aí, assim, justamente por isso a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas assim, fica já a ideia do quão absurdo foi a situação, porque os caras já eram acostumados, eles eram pescadores, já faziam aquilo já há um bom tempo, provavelmente, viraram a noite lá, mas aconteceu toda essa situação. E eles não lembram. Eles não lembram. Eles até tentaram, se eu não me engano, fazer hipnose para tentar lembrar, mas enfim, né? Não lembra, existe assim algumas lembranças vagas, algum deles lembra de um fogo, de uma luz, são coisas vagas, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Mas tem outros detalhes também nessa história que a gente não vai adentrar agora para não ficar muito longo. Mas assim, é importante ressaltar isso. Esse caso, ele ficou associado às atividades ufológicas que são consideradas comuns na região, porque existem relatos, talvez até hoje, de luzes que são vistas por ali, percorrendo aquela ilha. Depois desse caso, inclusive, foram relatadas aparições de OVNIs também em várias cidades da Baixada Maranhense e também em estados vizinhos, como Pará e Ceará. E é dito que esse caso iniciou a onda de eventos estranhos que desencadeou a hoje famosa Operação Prato, que aconteceu lá em Colares, no Pará. Sim, Operação Prato. Isso, porque, olha, foi no mesmo ano, 1977, 25 de abril. A Operação Prato, ela aconteceu, se eu não me engano, de setembro ou outubro até o final de 77. Até, na verdade, eu acho que até o início de 78. Foi quando a operação foi encerrada. E aí tem essa especulação de que talvez isso não seja uma coincidência, porque foram fatos estranhos que aconteceram ali, não são pertos, porém são estados vizinhos. Tava na mesma região, assim, Isso. praticamente, né? Pois é. Mistério, Exato. mistério. Eu só sei que pra Ilha dos Caranguejos eu não vou não, Rafa. Eu também não vou, não. Eu passo, essa eu passo. Esse eu passo. E você, ouvinte, tem coragem de ir na Ilha do Caranguejo? Alguém aí já foi lá? Me conta. Já Quero saber. conhece, acha que não, que isso é besteira, ou talvez de repente até conheça e diga, ah não, gente, isso é conversa, diga aí. Então, considerações finais, Luiz. O que é que tu achou dessa viagem? Eu achei uma viagem muito boa, muito interessante. A gente foi desde de locais assombrados até lenda de Papa Figo, terminamos aqui com OVNIs, eu achei fantástico. Também, é interessante, né? Porque tem muito lugar, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente descobre lugares estranhos. Então, já fica aí, inclusive, pro ouvinte, que essa é só a parte 1, tá? A gente vai fazer parte 2, provavelmente parte 3 e assim por diante. E assim, enquanto tiver fantasma, a gente tá aqui, viu? A gente tá falando, a gente tá trazendo pra vocês, até pra gente também conhecer um pouco mais, porque realmente, assim, é um mergulho na história, tanto na questão cultural, folclórica, sociológica, quanto histórica. A gente vai conhecendo situações e eventos, mitos que são contados ali por locais que vale a pena a gente dar uma investigada. Exatamente. E também saber que toda história ela tem um porquê, né? Aí, eu acho que a história da Viúva Machado me tocou, assim. Fiquei com o coração apertadinho por ela.
Também. Eu acho que foi uma das histórias, dentre todas essas, era uma história que eu nunca tinha ouvido falar. E eu acho que foi uma das que mais me chocou. Mas me tocou negativamente. Negativamente, porque foi horrível o que fizeram com ela. Sabe, eu realmente fiquei assim, fiquei mal. É tanto que eu achei a dissertação esqueci o nome dela, mas enfim, achei a dissertação lá sobre. E eu mergulhei assim na história, sabe, pra saber mais e tal, porque é muito interessante e ao mesmo tempo angustiante, porque você sabe o que tá envolvido ali, sabe que tem essa questão patriarcal, machista, o olhar de desconfiança e você se colocar na posição dela, tá vivendo aquilo, saber por que aquilo tá acontecendo e não ter força pra confrontar, né? Além do que ela já fez o que ela pôde. Exato, e gostei muito de saber de todos, né? A penitenciária, a cruz do patrão aqui, que eu não conhecia a história. Foi muito bom saber de tudo isso. Espero também que vocês tenham gostado, né? Então é isso, queridos ouvintes. A gente se despede aqui. Antes de dar tchau, a gente pede que vocês nos sigam no Instagram, @Nordeste Sobrenatural. E qualquer coisa, pode entrar em contato com o e-mail, pelo e-mail nordestesobrenatural.podcast@gmail.com. Pode mandar DM no Instagram se quiser. A gente tá sempre postando uns vídeos lá, mal assombrados, que às vezes nem tem relação com o Nordeste, mas são vídeos assim bem interessantes que vale a pena dar uma conferida lá. Então, se você gosta desses vídeos assim, pode seguir a gente que você vez ou outra vai ficar com medo de dormir à noite por alguma coisa que você viu lá. É isso aí, gente. Valeu demais viajar com vocês. Foi muito bom. Espero também que vocês tenham gostado da viagem e entre em contato com a gente. Manda aí o teu relato, que a gente tá doidinho pra ler junto com vocês, tá? Ouvir vocês. E antes de fazer o encerramento, Liz, eu queria fazer um agradecimento especial a Rony, do podcast Relate Flutuante. Eu procurei ele quando havia a ideia do podcast, e ele sempre foi um cara bem solícito, né? Bem aberto assim, deu uns toques, ajudou bastante. É um cara bem aberto, inclusive recomendo o podcast dele, é só sobre ufologia. Para quem curte o assunto, vai lá com força, que é só relatos ufológicos, é bem legal, vale a pena dar uma conferida e fica aí meu agradecimento especial para Rony. Valeu, Rony. Valeu, Rony, é nóis. E é isso aí, gente. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. A gente agradece a vocês e a gente espera vocês no nosso próximo episódio. Valeu, gente. Um cheiro. Cheiro. Tchau, tchau.